Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 28, dos versículos de 1 a 10, e narra para nós o episódio do sepulcro vazio e a aparição do Senhor ressuscitado. O texto de hoje, ele abre o trecho conclusivo do Evangelho, focalizado na ressurreição do Senhor. Interessante notarmos nesse trecho a dinâmica dos personagens diante dos eventos. Este evento, como diz o texto aqui, vai acontecer após o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, o que se tornou para nós, evidentemente, o domingo da ressurreição do Senhor. E diante deste acontecimento, o primeiro personagem, o grupo de personagens que nos aparece, são as mulheres que vão até o sepulcro. E a saída até o sepulcro, nos outros dois sinóticos, a razão pela qual elas teriam ido era para completar a unção que teria iniciado na sexta-feira e que, portanto, apressadamente não conseguiram concluir, então iriam concluir. Mateus não toca neste ponto, talvez trazendo um pouco a tradição dos próprios judeus de irem aos túmulos dos santos em peregrinação para, então, uma visita. Mas, de qualquer forma, o interessante é notarmos o que vai acontecer dentro desta dinâmica. E uma outra característica própria de Mateus é que logo em seguida ele narra um episódio de teofania, ou seja, manifestação de Deus ou do Senhor pelos efeitos sísmicos. Mais uma vez aqui aparece um tremor de terra, como vimos no capítulo passado, novamente um terremoto que, associado à presença do anjo do Senhor, dá essa conotação de teofania e também nos mostra um pouco dentro da dinâmica apocalíptica, porque traz algumas figuras apocalípticas. Esses anjos têm um aspecto, como de um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. Então, nessa descrição, nós podemos nos lembrarmos daquilo que vai dizer na sua apocalíptica, Daniel no capítulo 7, versículo 9, também no versículo 10, no capítulo 10, versículo 6. Então, a manifestação do anjo acontece e, diante disso, evidentemente, as mulheres podem ter acesso ao interior do sepulcro, portanto, o sepulcro está vazio. Com relação aos guardas, a reação deles é de medo, de temor, e eles ficam como que mortos. E os guardas aqui entram exatamente para termos um liame, uma ligação daquilo que a narrativa de Mateus já estava compondo. Lembramos que no capítulo anterior, os guardas foram requisitados pelo próprio Sinédrio para que pudessem guardar o sepulcro. Então, eles representam o cumprimento daquilo que o Sinédrio havia pedido para Pilatos e, portanto, lhes foi autorizado. Que vai também depois, mais tarde, a partir do capítulo 11 a 15, nos falar sobre a narrativa a ser criada para justificar o túmulo vazio e, portanto, a história de que os discípulos haviam, portanto, roubado o corpo do Senhor. E assim, continuando na narrativa, os anjos, ao dizerem às mulheres para que não tenham medo e para que elas possam dizer aos discípulos do Senhor que ele os encontraria na Galileia. Isso faz destas mulheres as arautas, os arautos do anúncio da boa nova da ressurreição do Senhor. Mas interessante notarmos que quando o anjo fala e lhes mostra o túmulo vazio e indica a Galileia, ainda estamos dentro do campo das possibilidades, mas não da concretude. Portanto, a narrativa também nos apresenta a aparição do Senhor, porque é isso de fato que vai dar a garantia de que a ressurreição de fato aconteceu. O túmulo não é prova, ele é indício, mas são elementos importantes para a construção desta realidade, mas a aparição do Senhor é que de fato vai
comprovar tudo aquilo que o Senhor disse e que de fato aconteceu este evento prometido pelo Senhor de ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando o Senhor lhes aparece, de novo o Senhor lhes tira aquele que tinha um misto, tanto de temor e de alegria. Veja, elas, diante daquilo que o anjo tinha falado e diante daquilo que elas experimentavam, elas traduzem, como diz o Evangelho, um misto de temor e grande alegria. O Senhor, porém, quando lhes aparece, na verdade, arranca delas o medo e, portanto, só fica o entusiasmo, a alegria pela visão do Senhor. E é o próprio Senhor agora que confirma o anúncio do anjo, para que elas possam ir até os irmãos e avisá-los que os encontrará na Galileia. E aqui nós temos uma dupla intenção teológica, assim como o primeiro dia da semana denota o início de uma nova criação. Em Jesus tudo é recapitulado, a criação toda é renovada, aliás, é recriada, não é? Tanto que São Paulo vai dizer: quem está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tão novo que inclusive o próprio pecado que se fez presente na primeira criação, agora ele é também suprimido, ele é vencido pela morte e ressurreição do Senhor. E o hino litúrgico da carta aos Colossenses também nos trará essa visão, essa realidade, que Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. E assim, também indicando a Galileia, mostra mais uma vez também que o Senhor retoma a história, ou seja, de onde o Senhor iniciou o seu ministério, é exatamente dali que a igreja vai ser chamada a iniciar e a continuar o anúncio da obra salvadora do Senhor.